Algo inédito está acontecendo na política mundial e pode mudar o futuro do Brasil de forma radical. Tarifaço histórico contra produtos brasileiros, ministros do Supremo sendo sancionados e até vistos diplomáticos revogados. Enquanto um ex-presidente enfrenta a justiça, seu filho é pressionado em território estrangeiro e o atual governo tenta transformar o caos em oportunidade. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e você vai entender agora como essa verdadeira guerra diplomática pode afetar diretamente a economia e a posição do Brasil no cenário global. Bem-vindos ao Breaking Hot News. Hoje vamos contar em detalhes como a volta de Donald Trump à Casa Branca mergulhou a relação Brasil-Estados Unidos numa das maiores crises diplomáticas das últimas décadas. As tensões envolvem não apenas política externa, mas também processos internos, disputas judiciais e tentativas de reposicionamento estratégico do Brasil diante do mundo. Tudo começou com a postura mais agressiva adotada por Trump logo nos primeiros meses de seu novo mandato. Com o discurso de proteger a economia americana, ele anunciou tarifas de 50% sobre diversos produtos brasileiros, do agronegócio à indústria. A medida foi justificada como resposta direta ao que ele chamou de perseguição política contra Jair Bolsonaro. Para Trump, os julgamentos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal não passam de uma caça às bruxas contra seu aliado político na América do Sul. O anúncio foi um choque imediato para o Brasil. Exportadores de carne, produtores agrícolas e setores industriais sentiram na pele o peso da decisão. O governo brasileiro reagiu, acionando a Organização Mundial do Comércio e prometeu retaliar com medidas de reciprocidade. Mas o impacto já estava feito. Empresas viram contratos congelados, investidores ficaram em alerta e a economia começou a calcular as perdas bilionárias. E não parou por aí. Washington recorreu à chamada Lei Magnitsky para sancionar autoridades brasileiras, entre elas ministros do Supremo Tribunal Federal. Vistos diplomáticos foram revogados e as acusações incluíram práticas autoritárias e violações de direitos humanos. Para o Brasil, isso soou como uma clara interferência em seus assuntos internos. O Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada Americana em Brasília para dar explicações, num gesto simbólico que mostrou o quanto a relação bilateral estava deteriorada. Mas os bastidores revelaram algo ainda mais intrigante. Poucos dias antes do anúncio das tarifas, representantes do Brasil e dos Estados Unidos haviam realizado uma reunião amistosa para tentar suavizar os impactos de possíveis sanções. Mesmo assim, Trump decidiu seguir em frente e aplicar o pacote tarifário. O vazamento dessa informação aumentou a sensação de que o governo brasileiro foi surpreendido e deixou o clima de desconfiança ainda mais forte. Diante desse cenário, o Brasil passou a reforçar laços com outros parceiros. O bloco do BRICS se tornou um ponto de apoio estratégico, já que o país buscava alternativas para reduzir a dependência dos Estados Unidos. A diplomacia brasileira tentou transmitir firmeza, destacando que não iria se curvar a pressões externas. Porém, o custo dessa postura é alto. O impacto das tarifas sobre exportadores é real e imediato. Trabalhadores sentem a incerteza no mercado e investidores internacionais questionam a estabilidade do ambiente econômico brasileiro. A crise mostra como a política doméstica e a diplomacia internacional estão entrelaçadas. Os processos contra Bolsonaro, que antes eram um tema interno, agora passaram a influenciar a forma como potências estrangeiras se relacionam com o Brasil. Para Trump, defender Bolsonaro é também defender sua própria narrativa de que líderes de direita são perseguidos por instituições. Para o Brasil, o desafio é lidar com uma potência que mistura política doméstica com relações internacionais. Enquanto isso, declarações inflamadas continuam surgindo de ambos os lados. Washington insiste em questionar decisões do Supremo brasileiro, enquanto Brasília reage tentando equilibrar firmeza e diplomacia. A cada semana, novos capítulos dessa disputa surgem, vistos sendo revogados, tarifas entrando em vigor, retaliações sendo discutidas e alianças sendo redesenhadas. No meio desse tabuleiro geopolítico, quem sofre primeiro são os produtores e trabalhadores brasileiros, que veem contratos ameaçados e empregos em risco. O governo tenta mostrar que tem alternativas, reforçando parcerias com a China, a União Europeia e outros mercados emergentes, mas sabe que os Estados Unidos ainda
ainda representam um dos maiores compradores de produtos brasileiros. Esse é o retrato da primeira parte dessa crise, uma relação histórica entre Brasil e Estados Unidos, agora marcada por tarifas pesadas, sanções inéditas e um clima de confronto diplomático que não se via há anos. E essa é apenas a ponta do iceberg. Se no cenário internacional a crise com os Estados Unidos já é pesada, dentro do Brasil, Jair Bolsonaro enfrenta um cerco cada vez mais sufocante da justiça. O ex-presidente responde a uma série de investigações que vão de tentativa de golpe à disseminação de fake news, passando por interferência em órgãos federais e até denúncias de corrupção envolvendo aliados próximos. É um cenário que expõe um enfraquecimento político inédito em nossa história recente. O ponto de virada veio com o inquérito da trama golpista de 2023. O Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal apontaram indícios de um plano estruturado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva logo após as eleições de 2022. Delações, documentos e registros de conversas reforçaram a acusação, mostrando que o ex-presidente estava no centro de uma rede de articulações para questionar a legitimidade do processo eleitoral. A cada nova revelação, a defesa de Bolsonaro de que seria vítima de perseguição perde força. Paralelamente, o inquérito das fake news também avança. Bolsonaro é acusado de ter fomentado uma máquina de desinformação para atacar instituições e colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Esse ponto é especialmente grave porque toca em um dos pilares da democracia, a confiança no sistema de votação. Para a Justiça, não se trata apenas de discurso político, mas de uma estratégia para enfraquecer a credibilidade eleitoral do país. Outro processo delicado envolve a tentativa de interferência nas Forças Armadas. Investigações buscam comprovar se houve um esforço para cooptar setores militares e usá-los em benefício de projetos de poder. Essa linha é explosiva porque mexe diretamente com a relação entre política e instituições de defesa, algo que o Brasil tenta preservar desde a redemocratização. Como se não bastasse, denúncias de corrupção contra aliados e familiares continuam pipocando. Embora Bolsonaro negue envolvimento direto, o simples fato de figuras centrais de seu círculo aparecerem em inquéritos reforça a percepção de desgaste. Para os tribunais, a responsabilidade política de quem esteve no comando do país é inescapável. No campo eleitoral, o quadro é ainda mais sombrio. Declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2030, Bolsonaro perdeu qualquer chance de disputar as próximas eleições presidenciais. Mesmo que consiga escapar de uma condenação criminal mais pesada, sua trajetória política já está seriamente comprometida. Isso reflete também no Congresso. Parlamentares que antes o defendiam com unhas e dentes agora adotam cautela. Muitos evitam associar diretamente suas imagens ao ex-presidente, com medo de que o desgaste respingue em seus próprios mandatos. Os julgamentos no Supremo se tornaram verdadeiros eventos midiáticos. Cada voto de um ministro é analisado em tempo real e a exposição contínua mostra como a influência de Bolsonaro diminuiu. O homem que já foi capaz de pautar a política nacional e mobilizar multidões, hoje se vê acuado, tentando defender-se em várias frentes ao mesmo tempo. Esse enfraquecimento é acompanhado de perto no exterior. Donald Trump insiste em defender seu aliado, classificando os processos como perseguição política. Mas dentro do Brasil, a visão é de que as instituições estão sendo testadas e precisam demonstrar independência diante de pressões. O contraste entre as narrativas internas e externas coloca o Brasil no centro de um debate global sobre democracia, justiça e poder político. O resultado é claro: a cada nova decisão, Bolsonaro perde terreno. O ex-presidente, que um dia representou milhões de apoiadores, hoje luta para preservar a própria liberdade. Seu nome, antes associado à força e liderança, agora aparece cada vez mais ligado a tribunais, investigações e restrições. Bolsonaro se encontra acuado, enfrentando processos que enfraquecem sua base e comprometem sua influência. Mas o tabuleiro ainda não está completo. No próximo bloco vamos falar sobre Eduardo Bolsonaro e como sua situação delicada nos Estados Unidos adiciona mais combustível a essa crise sem precedentes. Se a situação de Jair Bolsonaro no Brasil é de enfraquecimento diante da justiça, do outro lado do continente, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, enfrenta um cenário igualmente delicado. Deputado federal e figura de destaque do bolsonarismo, Eduardo sempre buscou manter fortes conexões internacionais, principalmente com lideranças conservadoras dos Estados Unidos. Mas, com a volta de Donald Trump à Casa Branca e a crise diplomática que se instalou, sua posição no território americano ficou cada vez mais instável.
Nos últimos meses, a presença de Eduardo nos Estados Unidos ganhou repercussão por dois motivos centrais. O primeiro foi a suspeita de que ele estaria tentando usar sua proximidade com o governo Trump para pressionar a diplomacia americana a intervir nos processos contra seu pai no Brasil. O segundo, ainda mais polêmico, envolve questionamentos sobre seu status no país, já que sua permanência em território americano passou a ser alvo de debates jurídicos e políticos. Eduardo Bolsonaro sempre cultivou relações próximas com figuras da direita internacional, especialmente com o movimento conservador americano. Participou de conferências, eventos e reuniões com autoridades ligadas ao Partido Republicano. No entanto, com a escalada da crise entre Brasil e Estados Unidos, essas conexões passaram a ser vistas com desconfiança. Parte da imprensa americana levantou dúvidas sobre até que ponto a atuação do deputado brasileiro em solo estrangeiro respeita os limites diplomáticos e legais. A situação se agravou quando começaram a circular informações de que Eduardo estaria usando sua posição de parlamentar para buscar apoio explícito de autoridades americanas em defesa de Jair Bolsonaro. Essa atuação foi interpretada por alguns setores como uma tentativa de internacionalizar os problemas judiciais de seu pai, transformando um assunto interno brasileiro em pauta de política externa. O tema ganhou espaço não apenas na mídia, mas também em discussões de bastidores no Congresso americano. Outro ponto de tensão envolve o próprio visto de Eduardo Bolsonaro. Embora ele tenha acesso facilitado por ser deputado e manter relações políticas de alto nível, rumores indicam que autoridades americanas estariam revisando sua situação migratória diante do agravamento da crise. A possibilidade de que sua permanência seja restringida ou até mesmo questionada oficialmente deixou o clima ainda mais pesado. Para opositores, esse cenário seria uma demonstração de que os Estados Unidos não querem se envolver diretamente nos problemas judiciais do ex-presidente brasileiro. Enquanto isso, Eduardo tenta manter sua atuação ativa nas redes sociais, participando de eventos internacionais e reforçando sua imagem de articulador da direita global. Mas, cada vez mais, sua posição é vista como frágil. A percepção é de que ele não consegue mais transitar com a mesma liberdade de antes e que sua influência sobre as decisões políticas americanas é limitada, mesmo com Trump de volta ao poder. Essa instabilidade gera reflexos diretos no Brasil. A imagem de Eduardo como ponte internacional do bolsonarismo enfraquece, e isso afeta a própria narrativa da família de que ainda possui aliados fortes fora do país. Para os apoiadores, ver um dos filhos de Bolsonaro em situação delicada no exterior é motivo de preocupação, já que simboliza a perda de espaço não só no território nacional, mas também no campo internacional. A cada semana, novas especulações surgem. Há quem diga que Eduardo poderá enfrentar restrições formais em viagens futuras, enquanto outros apontam que ele pode tentar usar sua proximidade com Trump como último recurso para se manter relevante. Mas o fato é que, em meio à crise diplomática, qualquer movimento fora da linha pode gerar repercussões ainda maiores para a relação Brasil-Estados Unidos. Enquanto Bolsonaro enfrenta a justiça no Brasil e Eduardo lida com pressões nos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enxerga nesse cenário turbulento uma oportunidade de reposicionar o país no tabuleiro internacional. Com a crise aberta entre Brasília e Washington após a volta de Donald Trump à Casa Branca, Lula tem usado a diplomacia como arma estratégica para mostrar que o Brasil pode ser um ator independente, capaz de dialogar com diferentes blocos e buscar equilíbrio em meio à disputa das grandes potências. Logo após o anúncio das tarifas americanas contra produtos brasileiros, Lula intensificou a agenda diplomática. Reuniões com líderes da União Europeia, aproximações com a China e fortalecimento dos laços com países do BRICS se tornaram prioridade. A mensagem é clara: o Brasil não ficará isolado, mesmo diante das medidas agressivas vindas de Washington. Em discursos, Lula reforçou a ideia de que o país deve diversificar suas parcerias e não depender exclusivamente dos Estados Unidos como mercado comprador ou parceiro político. Essa postura tem dois objetivos principais. O primeiro é reduzir o impacto imediato das sanções americanas sobre a economia brasileira, abrindo espaço para novos acordos comerciais. O segundo é político, mostrar à comunidade internacional que o Brasil mantém autonomia e que sua diplomacia não está refém das tensões entre Trump e Bolsonaro. Lula também busca transformar a crise em um momento de protagonismo. A cada reunião internacional, enfatiza a necessidade de cooperação global, defende o multilateralismo e tenta se colocar como voz moderada em um cenário marcado por extremismos.
Essa estratégia tem como base o histórico de sua política externa nos mandatos anteriores, quando o Brasil assumiu papel ativo em fóruns internacionais e buscou expandir sua influência para além das Américas. No entanto, não é uma tarefa simples. O peso dos Estados Unidos na economia brasileira continua sendo enorme e o confronto com Trump gera riscos para setores inteiros. Por isso, o governo brasileiro procura agir com cautela, equilibrando discursos firmes com gestos diplomáticos que evitem o rompimento total da relação. Essa linha delicada entre resistência e negociação é o grande desafio do Itamaraty nesse momento. Ao mesmo tempo, Lula se beneficia politicamente do enfraquecimento de Bolsonaro. Com o ex-presidente cada vez mais pressionado por investigações e inelegível até 2030, o espaço no debate político interno se amplia. A imagem de um líder fragilizado no exterior reforça a narrativa de que o atual governo representa estabilidade e diálogo, enquanto o adversário histórico enfrenta crises múltiplas. Ainda assim, o cenário é instável. Qualquer movimento de Trump em defesa de Bolsonaro pode reacender tensões, e qualquer falha da diplomacia brasileira pode ser explorada pela oposição. Lula sabe disso e tenta capitalizar ao máximo cada gesto de apoio internacional que recebe. Recentemente, encontros com líderes europeus foram amplamente divulgados como sinal de confiança e as conversas com a China foram apresentadas como alternativa sólida ao mercado americano. O que se observa, portanto, é um tabuleiro em que cada peça se move de forma calculada. De um lado, Trump pressiona e impõe tarifas, apostando na narrativa de defesa de Bolsonaro. De outro, Lula responde ampliando alianças e reforçando a imagem de um Brasil que busca estabilidade. No meio, a economia brasileira e a opinião pública observam com atenção os rumos dessa disputa. E assim chegamos ao final dessa cobertura especial do Breaking Hot News. Vimos como a volta de Trump à Casa Branca acirrou a crise entre Brasil e Estados Unidos, como Jair Bolsonaro enfrenta o enfraquecimento diante da justiça, como Eduardo Bolsonaro vive um momento delicado nos Estados Unidos e, por fim, como Lula tenta transformar esse cenário conturbado em uma oportunidade de fortalecer sua diplomacia. Se você acompanhou até aqui, quero te pedir para deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Se inscreva no Breaking Hot News e ative o sininho para não perder as próximas análises. E claro, deixe aqui nos comentários o que você achou desses temas, as tarifas de Trump, a situação de Bolsonaro na justiça, os desafios de Eduardo nos Estados Unidos e a estratégia diplomática de Lula. A sua opinião é muito importante e vai enriquecer ainda mais esse debate. Muito obrigado por assistir até o fim e nos vemos no próximo vídeo.